Olá, boa tarde. Bem-vindos ao módulo 4 do curso Triflim, Informação sobre os géneros alimentícios e rotulagem. Os consumidores não só exigem a compra de alimentos seguros, como também têm o direito de fazer as suas escolhas com base em informação verdadeira, que não os induza em erro quanto à natureza dos produtos que compram. Estas informações são descritas na legislação relativa à prestação de informações aos consumidores de géneros alimentícios. O Regulamento da União Europeia número 1169/2011 intitula-se Informação sobre os géneros alimentícios prestada aos consumidores e é este regulamento que constitui o quadro institucional atual e introduziu regras como a obrigatoriedade da declaração nutricional, embora com algumas exceções, a obrigatoriedade da rotulagem dos alergénios na lista de ingredientes dos géneros alimentícios pré-embalados e com tipologia diferente, por exemplo, negrito, sublinhado, etc., a fim de diferenciar da indicação de outros ingredientes, a informação obrigatória ao consumidor sobre os alergénios nos alimentos a granel, ou seja, nos alimentos vendidos, por exemplo, em restaurantes, cantinas, padarias, confeitarias, etc. As informações obrigatórias que devem ser prestadas de forma legível, de forma a serem facilmente lidas pelo consumidor final. A prestação de informações no âmbito de vendas à distância, que se torna igualmente obrigatória antes da compra pelos consumidores. O estabelecimento de regras adicionais específicas de rotulagem para categorias específicas de géneros alimentícios. E, por último, as regras para a rotulagem dos ingredientes nanotecnológicos e para a prestação de informações numa base voluntária. O artigo mais importante deste regulamento é o artigo 7º, que refere às práticas legais de informação. No que respeita às características do género alimentício, em especial no que se refere à sua natureza, identidade, propriedade, composição, quantidade, durabilidade, país de origem ou local de proveniência, método de fabrico ou de obtenção, atribuindo ao género alimentício efeitos ou propriedades que ele não possui, sugerindo que o género alimentício possui características especiais quando todos os géneros alimentícios semelhantes possuem essas mesmas características, nomeadamente sublinhando a presença ou ausência de determinados ingredientes e ou nutrientes, sugerindo através da aparência, da descrição ou de uma representação pictórica a presença de um determinado ingrediente, quando na realidade um componente naturalmente presente ou um ingrediente naturalmente utilizado nesse género alimentício foi substituído por um componente ou um ingrediente diferente. Por seu lado, a indicação do país de origem ou local de proveniência é uma das partes mais difíceis do regulamento. Muitas das infrações constatadas pelos controlos sanitários oficiais dizem respeito precisamente a este ponto. Há casos específicos em que a indicação de origem é obrigatória. Inicialmente, disposições específicas da legislação da União Europeia prevêem indicação obrigatória da origem em produtos como azeite virgem e virgem extra, mel, produtos de agricultura biológica. Para além destas disposições especiais, a indicação de origem é também obrigatória em 3 casos. Se o não cumprimento for suscetível de induzir o consumidor em erro, no caso de carnes frescas e congeladas, e quando a origem do ingrediente primário é diferente da origem do produto acabado. O primeiro caso deve ser examinado tendo em conta as informações fornecidas no rótulo, quer sobre a forma verbal, quer sobre a forma de imagens. Para os outros 2 casos estão previstas medidas específicas. Assim, foi publicado o Regulamento número 1337 de 2013, regulou as questões relativas à indicação de origem para a carne fresca e congelada. Foi igualmente publicado o Regulamento 28775, relativo às regras para a indicação da origem do ingrediente primário, quando este tem uma origem diferente da do produto final. Em muitos alimentos observamos a existência de indicações voluntárias relacionadas com a presença ou ausência de um determinado nutriente, bem com o efeito que este ingrediente tem na nossa saúde. Neste âmbito, tende-se que qualquer mensagem ou representação não obrigatória nos termos da legislação comunitária ou nacional, incluindo qualquer representação pictórica, gráfica ou simbólica, sob qualquer forma, quer declare, sugira ou implique que um elemento possui características particulares, quer em termos de propriedades nutricionais, quer em termos de saúde. Quando uma empresa do setor alimentar opta por fazer uso destas indicações, deve seguir regras específicas descritas no Regulamento 1924 de 2006. Também podem ser encontradas online, no registro comunitário, as alegações nutricionais e de saúde mais comuns, como por exemplo, quando um determinado alimento é rico num nutriente específico, sem açúcar ou de baixo valor energético. As alegações de saúde estão agregadas no registro comunitário de alegações nutricionais e de saúde, também disponível online.
Este registro mostra as alegações de saúde autorizadas e rejeitadas.